Bom dia, pessoal do sétimo ano. Eu sou o professor Hudson e hoje a nossa aula tem como tema povos e comunidades tradicionais do território brasileiro. Bem, este tema se encontra na página número 32 da unidade 2 do livro de vocês, tá certo? Então, para começo de conversa, deixa eu dar aqui um zoom. Quando nós falamos de povos e comunidades tradicionais, nós estamos falando daqueles povos que possuem uma cultura própria e que possuem uma ligação muito próxima com territórios e recursos naturais específicos para a sua sobrevivência e para a prática das atividades rurais, das atividades diárias. Bem, de um modo bem simples, quais são esses povos e comunidades tradicionais? Os povos indígenas, os quilombolas, os caiçaras, os ribeirinhos. E temos outros povos e comunidades tradicionais do Brasil, como, por exemplo, os caboclos, os palmeranos e assim por diante. Quando nós falamos dessa relação íntima com territórios e recursos naturais específicos, nós podemos dar como exemplo os povos indígenas, que possuem uma relação muito próxima com a floresta, com o território onde vivem e retiram desse meio ambiente aquilo que necessitam para a sua sobrevivência. Também podemos citar como exemplo os pescadores artesanais, que geralmente habitam os pequenos municípios litorâneos do Brasil e que, para a sua sobrevivência, utilizam a prática da pesca artesanal para dali tirar o seu sustento. Então, esses povos e comunidades tradicionais do Brasil, eles adotam práticas diárias, né, que implicam em uma profunda ligação com a natureza. Os povos indígenas dependem muito do ambiente, da floresta onde vivem. Os caiçaras dependem muito do mar, né, dos oceanos. Os povos ribeirinhos, por exemplo, dependem muito dos recursos que os rios fornecem para eles e assim por diante. Dando continuidade aos nossos estudos, nós temos aqui ainda na página 32 uma abordagem sobre a territorialidade desses povos e comunidades tradicionais. Quando nós falamos de territorialidade, nós estamos falando de uma relação que determinado grupo social estabelece com o lugar onde vive. E, nesse lugar, essas comunidades estabelecem suas atividades cotidianas. Em relação aos povos e comunidades tradicionais, eles ocupam lugares que são fundamentais para a sua sobrevivência. Florestas, cidades litorâneas, ambientes próximos aos rios. Então, vejam que os povos e comunidades tradicionais apresentam uma ligação com a natureza muito forte, muito enraizada. E também nós precisamos destacar que nesses lugares onde essas comunidades tradicionais habitam, eles vão desenvolver tradições culturais, sociais, religiosas e econômicas. Ou seja, é aí o que o livro vai chamar de relações de territorialidade. Por exemplo, as pessoas que dependem da extração do látex na floresta, né, que são chamados seringueiros, eles dependem da floresta para conseguirem retirar
um item básico para a sua sobrevivência. Não é que eles irão consumir o látex, eles vão extrair o látex das seringueiras, e através dessa extração eles vão obter uma renda que vai ser muito útil para a sua sobrevivência e sustento de seus familiares. Então, necessita-se, por exemplo, que esses povos tradicionais, que essas comunidades tradicionais tenham o seu ambiente, tenham o seu lugar de morada preservados. Porque sem a preservação ambiental de florestas, de rios, de oceanos e mares, de lugares que possuam uma íntima ligação com a natureza, esses povos não vão conseguir retirar aquilo que necessitam para a sua sobrevivência. Aqui nós temos duas imagens. A primeira imagem mostra uma comunidade ribeirinha, não é? Que geralmente são essas casas palafitas, são construídas em áreas próximas aos rios. Quando esses rios enchem, essas comunidades, essas casas, aliás, elas conseguem permanecer de pé porque são construídas muito acima do leito original do rio. Geralmente essas comunidades ribeirinhas são encontradas muito na região norte do Brasil, e no Nordeste também nós temos algumas comunidades ribeirinhas. E já aqui nessa imagem nós temos uma região litorânea, né? Destacando a importância da pesca, a importância da preservação ambiental, destacando que sem a preservação ambiental é impossível esses moradores, essas comunidades, esses povos tradicionais retirarem aquilo que necessitam para a sua sobrevivência. Tá certo? Então vamos passar aí a página. Página 33. Bom, já aqui na página 33, o terceiro tópico de nossa aula vai falar um pouco sobre conflitos históricos e contemporâneos. Então, o principal conflito que nós podemos abordar em relação aos povos e comunidades tradicionais do Brasil diz respeito às inúmeras perseguições e genocídios sofridos pelas comunidades indígenas do Brasil, pelos povos indígenas brasileiros, que desde o processo de colonização sofrem perseguição por parte dos portugueses, e essas perseguições atualmente permanecem, não é? Recordando a situação colonial do Brasil, quando os portugueses decidiram investir no território colonial brasileiro, eles queriam utilizar os povos indígenas como mão de obra escrava. No entanto, os povos indígenas não aceitavam essa imposição. Muitos se rebelaram contra os portugueses e os portugueses decidiram matar esses povos indígenas. Então, muitos grupos indígenas foram dizimados durante o processo de colonização. E vocês podem me perguntar também: professor, essa prática de genocídio, de extermínio de um grupo populacional em relação aos povos indígenas permanece atualmente? Infelizmente, pessoal, essa prática permanece. Permanece porque os povos indígenas brasileiros têm as suas terras, as suas reservas indígenas sendo invadidas constantemente por madeireiros, por garimpeiros, por fazendeiros, que, inconformados com as terras disponibilizadas para esses povos indígenas, acabam matando aqueles que se colocam contra esse poder dominante. Então, muitas vezes você tem os madeireiros que querem retirar a madeira da floresta, você tem
os mineradores que querem encontrar ouro e pedras preciosas. Isso acontece muito na floresta amazônica. Você tem os fazendeiros que querem ampliar a pastagem para o gado, que querem ampliar as áreas de produção de soja. Então, muitas vezes, esses homens decidem invadir as reservas indígenas para ampliar os seus territórios, isso de forma ilegal, obviamente, e acabam também assassinando povos indígenas para mostrar sua força, para mostrar o seu poder e assim conseguir conquistar essas terras. Nós temos também um problema muito grande em relação ao reconhecimento de novos territórios indígenas e também de comunidades quilombolas no Brasil. A legislação exige esse reconhecimento, mas os nossos governantes eles apresentam uma certa resistência em reconhecer esses territórios, certo? Em relação aos números dos povos indígenas e comunidades tradicionais do Brasil, nos últimos censos demográficos, os dados do IBGE mostram apenas dados relativos às populações indígenas. Nós não temos muitos dados relacionados às outras comunidades tradicionais do Brasil, certo? Então essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo.